Graça e paz a todos. Vamos começar. Graças a Deus por trazer a palavra do Senhor e orar pela sua vida em nome de Jesus. Vai chamando aí os seus amigos. Possamos dar início à live. Lembrando que para conseguir ver o seu pedido de oração, você precisa escrever na página original. Às vezes está vendo algum vídeo compartilhado, mas em algum lugar está escrito Pastor Lorian Severino. Aí você clica, vai lá no vídeo original e comenta. Aleluia. Glória a Deus. Quero lembrar os irmãos que nós continuamos com nossas lives terças e quintas, a partir das 21 horas. E nas quartas-feiras, aqui no Facebook, e nas quartas-feiras lá no Instagram. Se você não me segue lá, @pastorlorean. Lembrando também que amanhã nós temos culto na reconciliação. Na rua Henrique Degref 241. Quarta e sextas-feiras é 19h30, noite da libertação, e domingo às 19 horas, na rua Henrique Degref 241. Se você for olhar pelo Google Maps, você vai ver que vai estar centro. Ali, na verdade, é início da Nova Rússia, mas é região central ainda. Então, todos são muito bem-vindos. Sexta-feira, 19h30 e domingos, 19 horas. Vai chamando seus amigos. Se o áudio e a imagem tá bom, manda aí suas curtidas, seus corações. Glória a Deus. Vamos orar então, queridos. Se o áudio e mais tá bom pra você, manda seus curtidos, escreve a hashtag, eu vou ficar até o final. Já vai comentando aí. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de ensino, né, sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. Já falamos sobre arrependimento de obras mortas, fé em Deus. Estamos falando sobre o princípio da imposição de mãos. O que significa, né? O que a Bíblia quer dizer com isso? O que o Senhor Deus quer nos ensinar? Quais são os princípios, né, que podemos aprender? Né, os ensinos que podemos tirar desse princípio. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado pela tua presença.
Seja bem-vindo nesse lugar, Senhor. Fala conosco, Senhor. A tua palavra frutifica 100 por 1. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Glorifica o nome de Jesus essa noite. Que a tua glória, a tua unção, o teu poder transborde meu espírito, meu corpo, transborde esse lugar. Flua, Senhor, através da minha vida, Senhor. Sobre cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, Senhor. Que o fogo, Senhor, venha, Senhor. Queimando do alto da cabeça, plano dos pés. Cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, Senhor. Teu poder, tua unção. Cristo Jesus toma as sentadas do Pai, Senhor, todo principado, potestade, por domínio. Ou seja, em espírito, Senhor, espiritualmente estamos conectados, Senhor. Da mesma forma, Senhor, em espírito, Senhor, Senhor, como impor mãos, Senhor. Sobre cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, teu poder venha sobre cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Tua glória, Senhor, teu fogo, Senhor, venha queimando. Do alto da cabeça, plano dos pés de cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, curando, libertando as vidas, realizando milagres, Senhor, atraindo as vidas ao Senhor nessa live, Senhor. Convencendo o pecado, Senhor, abrindo entendimento, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Quero dar continuidade à nossa série de mensagens, né, do princípio da imposição de mãos. A Bíblia nos ensina em Hebreus, capítulo 6, que existem 6 princípios elementares da doutrina de Cristo. E se você ler o capítulo 5, 6, você vai ver que ele ia começar a falar sobre assuntos mais profundos, ele fala sobre isso, temos muitas coisas que falar, difíceis de entender. E ele mostra a importância de nós primeiro, antes de termos um alimento sólido, coisas mais profundas da palavra de Deus, nós precisamos ter o leite espiritual. E aí ele fala, né, dos princípios elementares da doutrina de Cristo. No capítulo 6, que são 6 princípios. Se você não viu ainda as outras lives que nós estamos falando sobre nessa série de lives, você pode depois ir atrás. Estão aqui no meu Facebook e no Instagram. E esse princípio da imposição de mãos, ele não é só o ato. O ato também está sendo exercido ali, o princípio, né? Mas o princípio, ele pode ser exercido inclusive fora de haver o ato. Nós já falamos isso ocorrendo em várias situações. Como para abençoar, para efetuar curas, milagres, né? Para ordenança, né? Ordenação de pessoas, um pastor para ser ordenado, né? Ocorre esse ato de imposição de mãos, que não é apenas um ato simbólico, mas é um ato profético real, onde é transferido algo sobre aquela pessoa. O princípio da imposição de mãos, ele é o princípio pelo qual, através de alguém, a autoridade e o poder de Deus são manifestados ou transferidos com o fim de edificar a igreja e estabelecer o reino de Deus. Ou seja, depois que Deus criou o homem, ele delegou a autoridade para o homem. A partir daquele momento você vai ver que todas as vezes, depois que Deus criou, nunca mais ele fala, haja isso, haja aquilo. Mas todas as vezes, a partir daquele momento, ele age através de um homem. Ele precisa no sentido que ele decidiu agir assim, porque era todo poderoso. Mas ele decidiu agir assim. E esse é o princípio da imposição de mãos. Não precisaria, porque uma pessoa orar por outra, impor a mão por outra, interceder por outra, é porque é um princípio que foi delegado. E esse mesmo é o mesmo motivo porque Jesus teve que vir na Terra. Jesus teve que vir na Terra porque foi delegada a autoridade ao homem. Jesus então veio como um homem para reconquistar, como um homem. Porque um dia Deus ele é assim. Ele dá uma palavra e ele não volta atrás. Deus é imutável. Então Deus poderia ter roubado ele mesmo, nas suas próprias palavras, né, se ele quisesse. Mas Deus é tão Deus que a palavra dele, aquilo que ele fala, não falha. Aquilo que ele fala, ele não pode, ele não volta atrás. Se um dia ele delegou a autoridade, está delegado. Então, a partir de agora, é como se ele soubesse todas as estratégias ali do xadrez da vida, do mundo espiritual, da vida. Mas em vez dele, ele poderia, sei lá, inventar uma situação. Mas ele não faz isso. Ele age dentro das regras e vence mesmo assim. Aleluia! Das regras que ele mesmo criou. E esse princípio elementar fala disso. Fala sobre abençoar,
ordenação, consagração, imposição de mãos para curas, milagres, já falamos sobre isso. E hoje eu quero falar um pouco sobre essa transferência, para a transferência de dons ou unção, né, e o batismo no Espírito Santo. Veja que eu entendo que há uma diferença entre autoridade e unção. Há uma grande diferença entre autoridade e unção. Unção, o que é unção? Unção é poder, o poder do Espírito Santo. Amém? Eu já usei esse exemplo várias vezes. Mas é como quando você vê um guarda de trânsito. Está vindo um caminhão ali em alta velocidade e o guarda de trânsito simplesmente com o seu apito estende as mãos e o caminhão para. O caminhão tem dunamis, tem o poder, é como se ele tivesse a unção, né? O que seria o poder? Ele tem a capacidade, né, de matar aquele homem, se fosse necessário. Na verdade, o cara acelerava, o carro passava. Mas ele para. Ele para porque o guarda de trânsito tem uma força sobrenatural, tem o poder lá do Superman, ou ele tem uma força da mente que paralisa? Não. Ele para porque a pessoa que está dirigindo vê a farda, né, vê a roupa daquele guarda e percebe que há uma autoridade. Ele está ali representando o poder público, ele está representando ali a cidade, o país, né? E ele é uma autoridade. Ele não tem poder, ele tem autoridade. Percebe a diferença entre poder e autoridade? A autoridade, né, exousia, né, que algumas situações aparecem ali no Novo Testamento, no grego, é a autorização para usar o poder. E agora, essa unção, ela pode ser transferida. Todo mundo pode ser cheio do Espírito Santo, pode inclusive profetizar. Não quer dizer que todo mundo vai ser pastor por causa disso. Não quer dizer que todo mundo vai ser ordenado ao ministério. Todos podem receber o Espírito Santo, todos podem ser cheios do Espírito Santo. Não quer dizer que todos vão ser ordenados um dia ao ministério. Em todo o seu meio chamado. Porque são coisas distintas, né? São coisas diferentes, né? Para transferir autoridade e poder. A unção do Espírito Santo está disponível para todos nós. Foi a mensagem do Senhor Jesus, né? Ficar em Jerusalém até que do alto recebais poder, recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo. Ele fala, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder ou com poder. A palavra promessa que ele ia enviar o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco. E veja que esse princípio da transferência de unção, transferência de dons, é possível uma pessoa orar por outra e aquela pessoa ficar carregada com a mesma unção. Uma pessoa que tem dons de cura, por exemplo, ela pode orar para alguém que nunca aconteceu aquilo através dela e essa pessoa ficar cheia do poder de Deus. E a partir daquele momento ela também ser usada para curas. Ou alguém que tem algum dom de profecia, assim por diante. Nós vemos, por exemplo, em Deuteronômio 34, versículo 9. Aleluia. Deus, bem-vindo, Espírito Santo. Manifesta a tua glória, Senhor. Mais e mais. Deuteronômio, capítulo 34. Versículo 9 diz assim: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Veja que quando Moisés ordenou, transferiu o ministério ali para Josué, ele não recebeu apenas autoridade. Ele recebeu autoridade, nessa ordenação, porque ele estava recebendo, autoridade sobre a nação ali de Israel. Mas ele não recebeu só isso, ele recebeu o poder, ele recebeu unção. A Bíblia diz que ele ficou cheio do espírito de sabedoria. Aleluia. Por que você acha que assim como Deus operou através de Moisés para abrir o mar vermelho,
Né? Porque alguém pode dizer, Deus abriu o mar vermelho. Sim, foi Deus que abriu o mar vermelho. Mas foi através de quem? Através de Moisés. Ou seja, ali ocorreu o princípio elementar da doutrina de Cristo, que é a imposição de mãos. Deus queria abrir o mar vermelho. Mas para que o mar vermelho fosse aberto, precisava ser exercido o princípio elementar da imposição de mãos. Ou seja, através de alguém Deus precisava agir. Alguém precisava entrar em concordância. Por isso que Deus fala para Moisés, ó Moisés, né? Por que clamas a mim? Manda o povo que marche. E tu estenda o cetro, né? Estenda o teu cajado e divide o mar. Está aqui em Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Veja que é um texto bem interessante, porque ele passa, enquanto parece que Moisés estava clamando a Deus, ele fala, Moisés, eu já te dei a capacidade, a capacitação, eu já te capacitei, eu coloquei em você a unção, eu coloquei em você o poder para estender o teu cetro, estender o teu cajado, na verdade, e fazer com que o mar se abra. Havia uma unção sobre a vida dele, um poder sobre a vida dele, uma autoridade para fazer isso. E quando Josué, depois que Josué recebe também a imposição de mãos de Moisés, acontece a mesma coisa. Quando eles precisam passar o Jordão, né, eles fazem um ato profético ali, a arca na frente e tal. Mas por que o mar abriu? Por que na verdade o Rio Jordão abriu? Porque a mesma unção que estava sobre Moisés, né, tinha sido impartida, transferida para Josué. Amém? Glória a Deus. Então, em Números, capítulo 11, por exemplo, Números, capítulo 11, versículo 16. Moisés, primeiro, ele tinha aparentemente dado uma reclamada, né? Porque estava muito pesado, era muita gente que ele tinha que cuidar. Muita mesmo, eram milhões de pessoas que Moisés tinha que cuidar, e aparentemente o dia inteiro ele ficava atendendo aquelas pessoas, vinha de uma em uma, querendo consultar o Senhor através dele, porque ele era um profeta cheio do poder de Deus, ele era como ali quase um rei, né? A autoridade sacerdotal e espiritual ali sobre o povo, e as pessoas vinham um por um, querendo ouvir que ele ia falar para eles, uma palavra de sabedoria, de direção para cada situação. Pensa que uma nação inteira não tinha juízes, não tinha policial, não tinha nada, era uma nação inteira nômade, milhões de pessoas, e ele tinha que cuidar de todo aquele povo. E aí, Deus, depois que ele aparentemente reclama dele, né, ele queria uma solução para isso. Em Números capítulo 11, 16, diz assim, disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel. Lembra que é interessante que Jesus, depois também, quando ele começa o seu ministério, ele trouxe os 12 apóstolos, e representa as 12 tribos de Israel também, mas ele também separou 70 discípulos, lembra disso? Que ele enviou 70? Ou seja, aqui é uma sombra do que aconteceu lá no Novo. E a Bíblia diz assim, disse o Senhor a Moisés, por que Jesus enviou isso? Porque ele enviou para onde ele deveria estar, né? Para acelerar o processo da pregação do Evangelho. Veja que ele estava treinando eles também. Mas Jesus, quando estava aqui na terra, por mais que ele fosse Deus Todo-Poderoso, enquanto ele estava aqui na terra, ele estava andando como um homem. Todos os milagres, tudo que acontecia através do Senhor Jesus era pelo poder do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo. E quando ele estava aqui na terra, para você falar com ele, você ia ter que entrar na fila.
Primeiro você ia ter que ir lá para Israel, e aí entrar na fila, e talvez você ia conseguir um tempo com Jesus. Essa é a diferença do Espírito Santo, né? É Jesus em todos os lugares, em todo o tempo, todo mundo pode falar com ele agora. Mas quando Jesus estava aqui na Terra, como ele estava com um corpo físico, isso limitava ele. Ele estava limitado aqui na Terra, por causa daquele corpo. Assim, Moisés, aquele povo inteiro, ele atendendo aquele povo, né? Então, Deus deu a direção, falou: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Embora havia já um pensamento meio tribal, né? Do ancião, havia apenas esse tipo, né? Que era uma espécie de autoridades, né? Mas eles eram informais, aparentemente. E aí ele fala aqui no versículo 17: então descerei ali e falarei contigo. Ele fala: superintendentes do povo, os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Diz ao povo: santificai-vos, para amanhã e comereis carne, porquanto choraste e tal. Mas o meu ponto não é entrar nessa outra parte aqui. Veja que ele mandou separar os 70 ali, e Deus era para ele chamar eles lá na frente, na tenda da congregação. Ele ia entrar ali e ia começar a ouvir a voz de Deus. Por que ele ia começar a ouvir? Porque normalmente quando ele entrava na tenda, a nuvem descia sobre a tenda. A presença de Deus, a glória de Deus descia sobre aquela tenda. E ele começava a ouvir a voz do Espírito Santo, ele começava a se relacionar com o Senhor. E naquele momento, era um momento propício para que o poder de Deus que estava sobre ele viesse sobre os demais. Porque, afinal de contas, ele queria pessoas que o ajudassem nesse ministério. Então Deus deu essa direção para que fosse transferido. Por isso que o texto diz ali no versículo 17: então descerei ali contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Ou seja, ele ia transferir a unção que estava no espírito dele, de Moisés, para aqueles 70. Para que aqueles 70 o ajudassem no ministério, ajudassem ali a cuidar de todo aquele povo. E aí a Bíblia diz assim, versículo 24: saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou os 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um que se chamava Eldade, e o outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés, e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Aleluia! Então, nesse instante aqui, ocorreu esse batismo, né, do Espírito, essa unção que veio, né, como uma espécie de batismo do Espírito Santo. Eles receberam a unção que estava sobre Moisés, veio sobre eles quando a nuvem da glória veio. Veja que aqui ocorreu o princípio da imposição de mãos. Lembra que quando Deus impôs as mãos sobre Josué, ele ficou cheio de espírito de sabedoria. Mas nesse caso aqui,
Ele não precisou nem tocar neles. Ele não fez isso. Ele entrou na tenda e a glória veio. A nuvem veio. E até pessoas que estão muito longe receberam o poder de Deus. Isso pode acontecer. Muitas vezes, por várias questões, né, por vários motivos, né, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas por vários motivos, às vezes é muito mais fácil para um milagre acontecer, para alguém receber o batismo do Espírito Santo, ela precisa receber a imposição de mãos de alguém cheio do Espírito Santo. Às vezes as pessoas pensam que para ser batizado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, mover nos dons, ela precisa jejuar muito, orar muito, ficar muitos dias de subir no monte, para daí ela começar a orar no Espírito, ter os dons. Isso é importante, é maravilhoso, não tem problema. Mas às vezes a pessoa faz isso e às vezes outra pessoa muito mais rápido recebe, porque ela entende o princípio da imposição de mãos. Quando Deus veio em Atos 2 sobre os apóstolos, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, né, adorando, louvando ao Senhor, e veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, e viram-se distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Na primeira vez, parece que ninguém orou por ninguém, não é verdade? Parece. Mas na verdade eles estavam ali já há muitos dias, eles estavam esperando a promessa que o Senhor Jesus tinha deixado para eles. Os apóstolos já tinham uma unção sobre a vida deles, já tinham uma autoridade, eles já eram apóstolos, eles já tinham a autoridade apostólica sobre a vida deles. E eles estavam simplesmente acessando, porque eles não tinham ninguém ali que já tivesse acessado aquela unção. Então adorar até acessar aquele poder, e veio do céu. Mas depois dali, sempre você vai ver, todas as vezes que veio, ou outras vezes que veio, alguém houve o princípio também da imposição de mãos. Nós vemos isso, inclusive, quando Pedro desceu lá para os gentios, lá para falar com eles, ele começou a pregar e veio o Espírito Santo sobre eles. Aí você pode dizer, mas ele não impôs as mãos. Ele simplesmente começou a pregar e foram cheios. Sim, foram cheios, mas por que Pedro tinha que estar lá então? Pedro tinha que estar lá porque ele era o ponto de contato de Deus. Aleluia. Deus queria encher aquelas pessoas. E aí Deus deu uma visão, falou com Cornélio, né? Deixa eu achar aqui. Atos 10. Centurião Cornélio, Deus, enquanto ele era uma pessoa que orava muito, estava de contínuo orando, e fazia muitas esmolas, até que apareceu um anjo, né? E dá a direção que ele tinha que ir lá atrás de Pedro. E aí Pedro vem, e Pedro começa a pregar. E por que Pedro tinha que trazer Pedro? Porque Pedro já tinha a unção sobre a vida dele. Já tinha autoridade. Pedro andava e as pessoas, só de estarem perto dele, eram curadas, milagres, a glória de Deus transbordava ele. Não precisava nem encostar nas pessoas. Tanto poder, tanta unção. E esse foi o princípio. Ele estava tão cheio do poder de Deus, ele começou a pregar, as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo, foram batizadas. No Espírito Santo começaram a Bíblia diz aqui, em Atos 10, 44, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Como que eles sabiam disso? Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então, perguntou Pedro. Veja, queridos, aqui eles não estavam evangelizando ninguém. Amém? Aquelas pessoas tinham acabado de receber e começaram a falar em línguas. Tem gente que falar, né, é só quando você vai evangelizar lá na China, daí vai começar a falar chinês. Não tem nada a ver. Pode acontecer isso, claro, já tem muitas pessoas testemunham isso, pode acontecer. Mas muitas vezes as línguas são uma língua estranha, que ninguém entende. Nós vamos ter um próximo princípio elementar, ensino de batismo. Ali tem batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, batismo no fogo, daí a gente aprofunda nisso. Eu só estou falando hoje só o princípio da imposição de mãos. Então, através desse princípio aqui, eles receberam
Existem outras situações em Atos capítulo 8, versículo 14 e 17. Atos capítulo 8, versículo 14 e 17 diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Veja só, eles já tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Eles já tinham recebido o Espírito neles, já estavam salvos. Mas eles não tinham recebido o dom do Espírito Santo sobre eles. Então, versículo 17: lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Pedro e João iam lá impondo as mãos, e quando eles impunham, colocavam as mãos, a Bíblia não explica aqui o que acontecia. Provavelmente eles começavam a falar línguas, uns caíam no Espírito Santo, começavam a rir, ficavam cheios do Espírito Santo, porque são manifestações que acontecem. Talvez na aula de batismo do Espírito Santo nós vamos falar sobre isso. Pessoas começavam a cair, coisas extraordinárias, sobrenaturais aconteciam. Que era visível que era sobrenatural. Era tão sobrenatural que inclusive um enganador, um mágico, vendo aquilo ali, ele queria receber aquele poder para que acontecesse aquelas mesmas manifestações através da vida dele. Por isso a Bíblia diz assim, Atos capítulo 8, versículo 17: então lhes impunham as mãos e recebiam esses o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Querido, se o Espírito Santo derramado aqui sobre eles fosse simplesmente uma oração, impõe as mãos e as pessoas ficassem assim paradinhas, só fazendo uma cara de paisagem, nada contra, glória a Deus. Alguma coisa acontecia. Alguma coisa muito sobrenatural acontecia que, para Simão, o mágico, eu quero esse poder. É uma coisa legal. Só que ele tinha intenções erradas sobre aquele poder. Aí ele diz assim: vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, oferecer-os dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão, lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Aleluia! Outra situação que aparece é Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, no versículo 1, diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, e tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Então Paulo tinha saído viajar, ele volta para Éfeso e ele vê ali uns discípulos, uns 12 discípulos. E aí ele pergunta para eles: receberam já o Espírito Santo? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, ao saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, como eles não tinham entendido direito, o batismo nas águas, o batismo do Espírito Santo, eles vão fazer de novo. E agora, vocês foram batizados no batismo de João Batista, agora de Jesus. Batizou eles em nome de Jesus, e a Bíblia diz no versículo 6: impondo-lhes Paulo as mãos, ele impôs as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo,
e tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Depois você vai ver que a partir desse primeiro batismo do Espírito Santo que aconteceu aqui, dá ensejo a um grande avivamento ali em Éfeso, que é onde a Bíblia diz que até os lenços aventais, né, do uso pessoal de Paulo eram levados para os enfermos, né, diante das enfermidades, dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. A Bíblia diz aqui no versículo 12, e os espíritos malignos se retiravam. Milagres, a Bíblia diz, não só foram milagres, se é que existe milagre ordinário, né? Mas eram milagres extraordinários que aconteciam através de Paulo, das mãos de Paulo. Aqui em Éfeso, a paz do Senhor. Amados, tudo bem? Então são princípios que aconteciam. Nós vemos também lá em Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo 1:6, fala também sobre a imposição de mãos, né? Ele fala, não seja negligente ao dom que você recebeu a partir da imposição de mãos. Você pode ler lá 1 Timóteo 4:14, 2 Timóteo 1:6, fala sobre isso. O Senhor Jesus, lá em Lucas 9:1, Jesus, semelhança de Moisés, transferiu autoridade e poder aos discípulos. Nós vemos Jesus fazendo isso. O princípio da imposição de mãos pode ser exercido de várias maneiras, como ocorreu através da vara de Moisés, ou dos lenços e aventais do apóstolo Paulo. Esse é o princípio da imposição de mãos. É um princípio, na verdade, do ponto de contato. Ok? Uma pessoa que entra em contato com o Senhor. O princípio da imposição de mãos pode ser exercido de várias maneiras, como ocorreu através da vara de Moisés. Deus agia através de Moisés e usava até a vara de Moisés. Aquela vara ficava... é um mistério, queridos. A pessoa que tem a unção, ela pode como se ela pudesse transferir naqueles objetos. Não sei por quanto tempo, mas a Bíblia mostra isso em várias situações, usando objetos. O que não podemos é confundir, a pessoa começa a adorar o objeto, né? Daí não, é antibíblico isso, mas esse princípio existe. Através da vara de Moisés, dos lenços e aventais do apóstolo Paulo, as vestes do Senhor Jesus, né? As pessoas queriam tocar as vestes do Senhor Jesus e ficavam curadas. A intercessão de Daniel em jejum, quando ele estava intercedendo lá em jejum, estava concordando, exercendo o princípio da imposição de mãos. Ao toque da harpa de Davi, entre outros, quando Davi tocava a sua harpa, o espírito maligno se retirava da vida de Saul. Ali era o princípio da imposição de mãos que ele estava fazendo também. Porém, a questão é entender que a fonte de tudo isso é o Espírito Santo. É Deus quem faz. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agora, queridos. Se você tem algum pedido de oração específico, pode escrever o seu pedido. Senão nós vamos apenas orar de modo geral. E a Bíblia diz que tudo quanto pedis ao Pai, crede que recebeste e será convosco. Se alguém disser a uma montanha, levanta-te e lança no mar, não duvidar no coração, mas crê e fará o que eu disse e será com ela. Comece já a imaginar, seja qual for o seu pedido, feche seus olhos, já comece a imaginar o pedido realizado. Imaginar aquela pessoa que você está pedindo oração curada, ou você mesmo curado, liberto. Mas já imaginar o milagre, a manifestação do Senhor. Que a fé é a certeza que eu espero, a convicção e faz como você vem. Se alguém disser a montanha, levanta-te e lança-te no mar, não duvidar no coração, ou seja, você não só fale, veja isso no seu coração. Veja o milagre acontecendo. Vamos entrar em concordância agora. Lembra que as pessoas lá no arraial, lá bem longe, receberam o Espírito Santo através de Moisés. Porque o Espírito Santo é onipresente. Deus vai usar esse ponto de contato, que somos nós aqui, eu, você aí, aquela terra em concordância, mas é Ele quem faz. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Nos rendemos e nos humilhamos diante de Ti. Estás bem-vindo, Senhor.
Teu poder vem agora sobre cada pessoa que está assistindo essa live. Feche seus olhos. Comece a orar ao Senhor. Choramandaralabashi. Rekalalabashi kianaralabas. Fogo de Deus vem, Senhor, queimando na cabeça, plano dos pés, Senhor. Pela fé, em nome de Jesus, põe as mãos, Senhor, sobre cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Teu fogo, Senhor, vem queimando na cabeça, plano dos pés de cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, sobre cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Pessoas que elas estão pedindo agora a cura, estão pedindo um milagre sobre alguém. Que teu fogo venha, Senhor, queimando. Logo na cabeça, plano dos pés, ela solta, alalabaxê, que anaralabaxê. Manifesta, Senhor, a tua glória, Senhor. Visita, Senhor, cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade eu repreendo na vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Espírito de depressão, de ansiosidade, fora em nome de Jesus. Vou dar um sopro quando eu falar agora. O poder de Deus vai vir sobre a sua vida, curando, libertando, enchendo você. E pela fé eu quero que se faça, inspire. Assim como eu estou assoprando, quero que se inspire, crendo que a unção, que o poder de Deus está sobre a minha vida, venha sobre a sua vida. Curando, libertando, agindo na sua vida. Em nome de Jesus, faça esse ato de fé. Em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, fogo de Deus. Agora, em nome de Jesus, receba o fogo de Deus, receba o poder de Deus sobre a sua vida. Agora, em nome de Jesus. Anjo de cura, milagres operem nessas vidas agora, em nome de Jesus. Toda dor, toda infecção, toda inflamação, fora, em nome de Jesus. Toda célula cancerígena seca, em nome de Jesus. Todo espírito de câncer, todo espírito de morte, enfermidade, fora dessas vidas. Todo espírito de cegueira, surdez, fora dessas vidas. Fora, em nome de Jesus. Toda enfermidade, fora, fora. Seja curada em nome de Jesus. Receba o toque do Senhor, receba o toque do Senhor. Seja liberta agora dos vícios em nome de Jesus. Receba nojo, repulsa pelos vícios. Seja liberta em nome de Jesus. Seja o fogo de Deus queimando a cabeça plano dos pés. Seja cheia do Espírito Santo. Receba mais. Em nome de Jesus, seja bem-vindo, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Quero lembrar os irmãos que amanhã nós temos culto na reconciliação à noite da libertação às 19h30 na rua Henrique Degref 241. E domingo às 19 horas no mesmo endereço, na rua Henrique Degref 241 aqui em Ponta Grossa. Pelo Google Maps, vai ver ali. Centro de Ponta Grossa. Na verdade, ali é início da Nova Rússia, né? Início da Nova Rússia. Ela é paralela com a rua Rio de Janeiro. Com a rua Rio de Janeiro, às vezes as pessoas conhecem mais a rua Rio de Janeiro ali. E é bem fácil de encontrar. Rua Henrique Degref 241 aqui em Ponta Grossa, 19h30, sexta-feira, domingo, 19 horas. Terça-feira que vem nós voltamos com nossas lives aqui no Facebook para continuar os princípios elementares.
E é isso. Muito obrigado pelas curtidas, compartilhamentos, comentários. Isso não só me incentiva, como faz com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Quero lembrar também, se você deseja entregar dízimos, ofertas, né? Doações para a Comunhão Cristã da Reconciliação. Você pode fazer isso usando o CNPJ da igreja, que é 09 468 671 000156. Para esse CNPJ está na descrição do vídeo. Vai aparecer quando você fizer colocar lá para fazer o Pix, vai aparecer o nome da igreja, vai para o PagBank da Comunhão Cristã da Reconciliação. Tá bom, queridos? Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz, com o amor do Pai, graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Fique da paz do Senhor e até a próxima. Em nome de Jesus, se Deus quiser.